Bacana, vamos criar então o nosso método de usuário, se já existe usuários. Então aqui na nossa classe nova, vamos continuar aqui. Então podemos criar um método public, então vamos colocar aqui public boolean, pode ser existe, se existe o que? A gente está atrás de usuário. Então se existe, vamos passar aqui string isto usuário. Tá bom aí. Vamos fazer desta forma. Então, o que vai acontecer? Precisamos da nossa string, né? Eu já vou copiar aqui, ó, Ctrl o C, Ctrl o V. Bom, então aqui a gente não precisa selecionar o perfil, porque a gente não quer o ID do perfil, mas a gente quer o que? Quer saber se ele é igual a 1. Então select, então from usuário, aonde o usuário que passar no nosso campo usuário. Então vai fazer aqui que ele está dando um erro. Vamos fazer o seguinte, aqui vamos entrar no try catch, certo? Então se agora verificamos aqui, ó, já está aqui. Então se este usuário já existe com esse D, com o ID que a gente passou como usuário, então se existe, então que retorne o que, pessoal? Que retorne true, se existe, né? Se não existe, que retorne false. Então colocamos aqui simplesmente false. Opa, isso aí, bacana. E se der algum problema na query, Ctrl C e Ctrl o V. Pronto aí. Pronto, nosso método está pronto. Agora é vir cá em usuários, no frm usuário. Então aqui tem o método. Então, se for novo, não é isso? Olha aqui. Isso aqui a gente fez em vídeos anteriores. Então, se ele for um usuário novo, então a gente não pode passar nada aqui por enquanto. A gente só vai fazer a verificação. Então, se lá na nossa classe ms dados, vou dar um contra isto aqui mesmo, db, que é a nossa classe nova, ponto existe o que? O usuário, que é o método que a gente acabou de criar lá. Se for igual o que passar aqui para a gente, Ctrl C, Ctrl o V. Só que eu coloquei no lugar errado. Então vamos fazer assim. Vou dar aqui um Ctrl o C até aqui, tá, pessoal? Então vou dar um Ctrl o C para copiar, um Ctrl o Z e vou voltar aqui. Então, se ele é novo, então que esta instrução entra aqui, Ctrl o V. Isso aí. Isto aqui eu vou dar um Ctrl o X. Se a gente for modificar, então que não passa por aqui, que ele seja negado. Então vou dar um Ctrl o C, vou vir aqui e Ctrl o V. Bacana. Vamos agora pro cadastrar. Aqui vou salvar aqui na nossa classe velha, adicionar produto, cliente, está aí. Vamos pegar este método aqui. Então vou copiar, Ctrl o C, retornando, Ctrl o V. E aqui praticamente a gente não vai precisar disto tudo aqui. Vamos criar um novo aqui. Então, para isso aí, para isso vamos precisar da nossa string. Então já vou pegar isto aqui, ó, Ctrl o C, vamos aqui abaixo, Ctrl o V. Então quando adicionamos um usuário ou cadastrar um usuário, então ele vai fazer o que? Ele não precisa de pegar o que a gente faz aqui. Então só batemos ponto e vírgula aqui. Isso, bacana. Tá dando um erro aqui porque vamos colocar no try catch.
Isso aí. Então ele vai, usuário cadastrado com sucesso. Caso dê algum erro, vamos pedir aqui já de uma vez para ele fazer um retorno de que não, por exemplo, não foi possível cadastrar este usuário, por exemplo. Agora a instrução para poder levar para o banco de dados é diferente, né, pessoal? Então, qual é? Insert o que? Into que? Qual é a nossa tabela? Usuários, não é isto? Values o que? Quais são esses valores? Quais são os nossos campos? Então, a gente tem 4 lá, então abro parênteses, já vou fechar de uma vez. Então, presta atenção, tá, pessoal? Aspas simples, vírgula. Isto, vírgula. A gente tem, eu acho que 4 campos, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, V e V. Vou dar espaço aqui para que vocês não confundem. Aqui sai está aí, perfeito, bacana aí. E agora podemos usar o método getUsuário, que a gente já tem, né, pessoal? Então, dentro aí, aspas duplas, entro dentro das aspas duplas e concateno, tá, pessoal? Aonde está ms usuário? Deixa eu ver isto. Agora ele pegou e tá no ponto. Agora ele pegou, né? Get o que? Usuário. Está aí, perfeito. Então ele já puxou aí. Agora, e depois pro sobrenome e blá blá blá. Eu vou dar uma pausa e vou fazer, tá, pessoal? Eu vou deixar organizado aqui. Bacana, ficou desta forma, tá, pessoal? Então a gente vai inserir o ID do usuário, nome, sobrenome, senha e o perfil. Para executar a query, né? Então simplesmente faça o que? Depois aqui da nossa, aquele verificar o nosso statement, vamos pedir aqui que é st ponto que execute o que? Vamos pegar aqui o update o que? SQL ponto e vírgula. Isso aí. Ele vai retornar o usuário cadastrado com sucesso, e se der algum erro na query que não foi possível cadastrar. Está aí, bacana, perfeito. Deixa eu organizar isso aqui. Está aí, bacana. Vamos salvar e eu retorno com outro vídeo para a gente continuar.